Queridos, eu mais uma vez cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo. Aos de casa, a nossa gratidão por estarem ligados aqui conosco. Vamos juntos ler a palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo 5, versos 17 ao 19. Carta aos Efésios 5, 17 ao 19. Diz assim: Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à devassidão. Pelo contrário, encham-se do Espírito Santo. Façam da seguinte maneira: falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantem e louvem ao Senhor de coração. Amém? Podem tomar assentos. Queridos, hoje o nosso tema é enchei-vos do Espírito Santo. Esse é o grande desafio para cada um de nós. Viver neste mundo não andando segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí a gente precisa vigiar e orar para não cair, para não entristecer o Espírito Santo, ou até mesmo não extinguir o Espírito. Porque a vida cristã, ela não pode existir sem a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz: se alguém não tem o Espírito, este tal não é dele. E o Espírito faz uma diferença enorme na nossa vida. No momento que a gente se converteu, foi por obra e graça do Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele, o Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se alguém não conhece o Espírito Santo, ainda não está salvo. Ainda está em trevas. Não conhece a luz. Por isso que a igreja, ela é completamente diferente do mundo natural. A igreja passou por um processo de ressurreição. Nasceu de novo. E quem não passou por esse processo de ressurreição e de novo nascimento, nem pode ver, nem pode entrar no reino de Deus. Olha a grande diferença daquilo que se chama Igreja de Cristo neste mundo e aquilo que é o mundo. O mundo natural, onde as pessoas nascem e enxergam apenas aquilo que é material. Toda a perspectiva, sonhos, investimentos, só vai do nascimento à morte, do berço à sepultura. E a pessoa muitas vezes fica confusa, extremamente confusa, porque ela acha que é esse corpo, que esse corpo é ela, e esse corpo é apenas um tabernáculo, que tem começo, meio e fim, que tem prazo de validade,
que tem uma durabilidade muito curta, é como a nuvem que passa. Então é algo extremamente pequeno. Mas quando o Espírito de Deus veio habitar em nós, nós transcendemos esta matéria. A gente agora saiu das trevas e entrou na luz. A gente agora descobriu não apenas a luz para vivermos neste mundo, mas agora nós temos a luz da vida. Agora a gente enxerga o invisível, a gente vê o invisível, a gente se alegra na esperança, a gente persevera na oração, a gente se alegra nas promessas de Deus, que são nossas e que são eternas. Porque as coisas invisíveis são perecíveis, passageiras, aquilo que não se vê com os olhos materiais, mas se crê, são eternas. E toda essa luz, tudo isso só acontece em nós mediante a presença do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Deus. É uma pessoa, não é uma força, não é uma energia, não é um imantamento de ambiente mudando circunstâncias apenas como um soprar de um vento. Não, ele é Deus. Ele é uma pessoa que tem a missão de nos ensinar. A Bíblia diz que ele veio para nos guiar em toda a verdade. Ele tem sentimentos, vontade, ele realiza a sua vontade. Olha 1 aos Coríntios 12 e 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, distribuindo a cada um. Agora a igreja, se vocês puderem colocar aí, mas um só é o mesmo Espírito, 1 Coríntios 12, 11, opera todas essas coisas, distribuindo a cada um, olha, a cada um de nós aqui, não é distribuindo num todo, mas individualmente, a cada um, como, agora a igreja, como? Ele tem vontade. Uma energia não tem vontade, tem? Uma influência qualquer não tem vontade. Não é uma força apenas, mas é uma pessoa com atributos, ações e a natureza divina. E ele veio habitar em nós. Olha, Ezequiel 36, versos 26 e 27, o que diz desta promessa, a promessa divina, de enviar este, que é o Espírito Santo. Ele tem, a gente precisa reverenciá-lo. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Agora a igreja comigo. E porei dentro de vós. Eu acho que tem gente calado. Acho que a gente precisa empolgar mais. E porei dentro de vós o meu espírito,
e farei que andeis nos meus estatutos. Quem é que fez a gente andar nos estatutos de Deus? O próprio Deus, através do seu Espírito em nós. Por quê? Porque coube a Ele, por dentro de cada um de nós, o seu Espírito, e é por essa força que a gente agora observa a palavra de Deus, porque o Espírito de Deus derramou no nosso coração o amor à palavra de Deus, e a palavra de Deus é Espírito e vida. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Seja cheio da palavra de Deus. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Deixa ela te encher cada vez mais. Como? Leia, medite, busque, obedeça, pratique a palavra, ame a palavra de Cristo esteja na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos. Então, o enchimento da palavra de Deus significa enchimento do Espírito Santo. E à medida que a gente se submete, olha que ação maravilhosa. E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação o dia inteiro, disse o salmista. É meditando nessa palavra que há libertação. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade de adorar, de bendizer, de agradecer, de louvar, de perdoar quem nos ofende. Essa liberdade de entrar e sair com a alegria e força do Espírito Santo. Então essa presença é enriquecedora demais. Olha o que Jesus prometeu. Aqui estava Deus prometendo a presença do seu Espírito dentro de nós. Olha o que Jesus disse em João 14, 16 e 17. Agora promessas de Jesus. Jesus falou assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco na hora do culto. É isso? Vamos ver se é isso mesmo. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Diga amém, glória a Deus. Então Ele está conosco. Olha agora o caminho se tornando estreito, porque no mundo inóspito como este, que jaz no maligno, que você tem que suar, trabalhar, enfrentar adversidades mil, caminhar negando a você mesmo, muitas vezes dizendo não às suas entranhas que reinam, porque toda inclinação da carne é morte, e você precisa resistir a você mesmo, para seguir os passos gloriosos do Espírito Santo, porque Ele está com você quando você está sozinho, Ele está quando você está com as pessoas, Ele está durante o dia e durante a noite, Ele está entrando e saindo com você, aonde você for, Ele está presente. Então,
reverência, 24 horas por dia, todos os dias do mês, todos os meses do ano e todos os anos da existência, e para sempre estaremos com o Senhor. Essa é a promessa gloriosa. Então abraçar o Evangelho é abraçar o Espírito Santo para sempre. E aí, já que ele está presente, quando a gente está agitado ou quando a gente está calmo, cuidado com as palavras. Controla a tua língua, domina os teus olhos. Não porei coisas má diante dos meus olhos. Olha, no mundo que estamos cercados de malignidades, de pessoas mal intencionadas a nosso respeito, no mundo desafiador, onde cai 1000 de um lado, 10.000 do outro, e você precisa ter a confiança, a segurança, a estabilidade, a perseverança, de não desistir nem se amedrontar, porque ainda que tenha que passar pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque tu estás comigo, é o que disse o salmista. Então essa presença potencializadora do Espírito Santo nos habilita, nos capacita, nos empodera para a gente fazer a travessia sem recuar, porque este caminho não tem retorno. Você pode dizer amém? Vamos em frente na força do Espírito Santo de Deus, cada vez mais cheio, crescente. Ele é além dos nossos termos. Agora deixa ele te encher e transborde. E quando você transbordar, quem está em sua volta estará bebendo, alimentando-se, confessando também a fé. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas atitudes, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém? O Espírito Santo é esse rio, essa fonte que corre e que transborda, que faz que o nosso cálice tenha vida transbordante. A presença do Espírito Santo, ela é tudo isso e muito mais. Olha que promessa grandiosa de Jesus, não é? Para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, voltando a João 14, 16, 17, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, o mundo natural, o mundo que não nasceu de novo, da água que é a palavra e do Espírito, esse mundo não vê. Eles passam por aqui e dizem, ali tem um templo, tem um povo ali, que vai se reunir, eu não sei muito bem porquê, eu nem compreendo como é que mulheres e homens que trabalham o dia todo, que têm famílias, num mundo corrido desse, trânsito arrochado o tempo todo, e esse povo faz um sacrifício e vem, entra naquela casa e fica escutando a palavra. O que é isso? Eles não veem o que nós estamos vendo, eles não percebem a vida espiritual com essa nitidez, com essa clareza, com esse valor, com esse significado que ela tem para a gente. Eles não veem, não conhecem, o mundo não pode receber esse Espírito, mas nós que nascemos de novo pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo em nós, estamos aqui cheios de vida e de glorificação ao nome de Jesus, e isso não vai parar, isso é crescente,
Isso é envolvente, isso é empolgante, isso tem vida própria. Isso cresce. Espírito de verdade. O mundo não pode, mas vós, olha a continuidade, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Você pode botar a mão no peito aí e confirmar a presença do Espírito com você. Onde há esse Espírito, há liberdade. Você olha para Deus demoradamente. A gente vem para o templo, conforme o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele tinha pelo menos 2 fortes, importantes objetivos, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, na sua casa. O que é isso? Contemplar a formosura de Deus. É pela fé, pela presença do Espírito, é olhar demoradamente para Deus, é focar Deus, é se desprender de tantas coisas que a gente poderia estar fazendo agora, mas nós estamos nos expondo à palavra, nós estamos deixando ela lavar a gente, purificar, porque ela vem nos orientando, nos corrigindo, nos exortando, nos lapidando, nos modelando, nos moldando, nos fazendo crescer na graça e no conhecimento dele, e esse conhecimento é contínuo, é permanente, ele tem uma sequência, porque a ordem é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Há uma descoberta, uma coisa nova que se renova a cada amanhecer. Aqui não há o mesmismo, aqui há uma fluência de vida e de esperança e de alegria. As etapas da vida, que são várias, não diminui a nossa empolgação, porque mesmo na velhice serão viçosos e florescentes e darão frutos, porque a ação do Espírito, ela vai além dessas limitações das fases da nossa vida material, e a cada dia que passa ela traz a pacificação ainda maior ao nosso coração. E diante das adversidades e possibilidades de parada da existência material, ele diz, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. A gente está cheio de esperança. Não é alguma coisa que nos possa acontecer que vai remover a nossa paz. Porque essa paz não é a paz do mundo, é a paz do Espírito Santo. Jesus Cristo disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. Ele traz essa segurança para a gente, não é a paz do dinheiro, da juventude, da saúde, da bonança, da fartura material, ela tem uma fundamentação muito mais fincada do que qualquer outra coisa, porque esse mundo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia. Que bom, não é? Que o Espírito Santo não veio dar um abraço na gente, ele veio habitar na gente, ele fez da gente a sua morada. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
Quando esse Espírito habita em nós, é fácil orar, não é? A gente ora andando, entrando, saindo, subindo, descendo. Aonde a gente chegar, no carro, no trânsito, a gente ora até aqui. Amém? E tem gente que pensa que é só aqui. Não, é até aqui. Orai sem cessar, dando graças a Deus no Espírito. Que presença maravilhosa é a presença do Espírito Santo. E quando essa promessa se cumpriu, Atos 2, de 1 ao 4, e ao cumprir-se, porque a presença de Jesus estava ali, mas ele disse: eu não vou ficar com vocês, eu vou para lá. Mas tem uma coisa, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não estarão abandonados. Não, eu vou, e eu vou pedir ao Pai, e Ele vos dará outro. Esse outro é igualzinho, viu? Não é um outro inferior. Se você for para o original aqui, significa outro igual, sem mais e sem menos, porque Ele é Deus. Tanto faz de dizer Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito Santo, é tudo a mesma coisa. Tudo é o Espírito Santo de Deus. Tanto faz você dar glória a Deus, como dar glória ao Espírito Santo, como dar glória a Jesus. Aqui é a unidade perfeita. Aleluia. Como nós estamos assistidos. É tanto que eles se misturam. Aquele que me ama guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos nós para Ele e faremos nele morada. É por isso que a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a palavra. Tudo é Deus. É esse Deus único, nesta perfeita unidade, que está habitando em nós. E quando dessa substituição, a ida do Consolador Jesus e a chegada do outro igualzinho, outro que? Consolador, advogado, aquele que vem estar no nosso lado, conosco, dentro de nós. Ele é por cima, por baixo, de lado, direita, esquerda, à frente, à retaguarda. Nós estamos protegidos nesse Deus magnífico. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Todos são eliminados diante da grandeza, da soberania dEle. Ninguém consegue afrontá-lo. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram-lhes línguas repartidas, como que de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Diga glória a Deus. Ele marcou a história, Ele inaugurou a igreja, Ele deu início a essa etapa ainda mais maravilhosa. Ele capacitou um povo para vencer
E ele disse a esse povo chamado Igreja de Cristo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por que isto? Porque recebereis poder. Atos 1:8. O que é que ele diz aí? Em Atos 1:8, essa descida maravilhosa do Espírito Santo, o que é que ela trouxe? Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Diga amém. Que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até Jardim Paulista Centro, no ano 2024, com o mesmo poder, até aos confins da terra. Glorifique a Deus, porque esse poder está aqui. Você diz: mas eu não estou vendo. Você quer poder maior do que o que te trouxe aqui, vivendo neste século, com 1000 desafios, com 1000 coisas querendo tirar a tua atenção, com o celular na palma da tua mão te mostrando o mundo, fazendo barulho, te oferecendo as distrações que você jamais imaginou antes. A geração passada jamais pensou que você teria tanta coisa querendo roubar a tua atenção, distrair você, e o poder do Espírito Santo te trouxe aqui hoje, como povo de Deus, como igreja de Cristo, como coluna e firmeza da verdade. Isso por causa da presença do Espírito Santo. Isso não é comum. O comum era você estar cansado, preocupado com o amanhã, com medo das políticas que estão se estabelecendo, com medo das leis que estão sendo quebradas, destruídas ou construídas e edificadas de modo grosseiros, absurdos, contra a vida, contra a ética da vida. Tudo isso está nos cercando, mas nós estamos olhando para cima. Há uma força em nós, é o poder do Espírito Santo que tem trazido a igreja até aqui e que vai nos introduzir nas mansões celestiais. A igreja vai entrar de vestes brancas, palmas nas mãos e cantando o hino da vitória. Apesar de todas as ameaças que nos rodeiam, apesar desse gigante que diz que vai destruir a gente, que vai anular a gente, que vai tirar todos os recursos, que vai tirar totalmente a nossa liberdade, que vai nos aprisionar, não vai, por causa da ação do Espírito Santo. Ele garante. Ele garante. Glória a Deus. Recebereis poder. Vá na sua simplicidade, mas vá no poder. Se você olhasse para Davi, você ia dizer: esse menino vai ser desgraçado. O gigante ainda pronunciou. Ele disse: se hoje, quem vai destruir você, quem vai cortar, picar você, são as aves dos céus. Elas vão chegar e vão diluir você. Você vai ser dilacerado por bicos de aves hoje. Essa sua carne vai apodrecer. Mas o menino disse: você vem a mim com tanta ameaça e com essas proteções e armas todas, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele bicho perdeu a cabeça. Queridos,
Queridos, isso é poder do Espírito Santo, isso é ação do Espírito Santo, isso não é natural, não. Esse Espírito abre mar, desfaz poder do fogo, ele tem poder de providenciar recursos para a gente no deserto, ele tem padaria no deserto, e ele tira água de rocha. Ele não mudou, absolutamente não. Ele está introduzindo muita gente agora no reino espiritual, no reino celestial. Oh, meus queridos, isso é muito real. E conforme ele concedia que as pessoas falassem, olha que coisa, ele nos leva a uma dimensão grandiosa. O povo olhou e disse, espera aí, que é isso? Não estou entendendo nada. Tinha ali cerca de 17 nações representadas ali, e o povo com línguas diferentes, disseram, a gente está entendendo cada um na própria língua, é um mistério que tem aqui, o Espírito Santo sabe trabalhar, e eles ouviam nas suas próprias línguas, e o que é que eles ouviam? Ouviam o povo falando das grandezas de Deus, amém? Porque o Espírito Santo, ele provoca glorificação a Deus. Jesus Cristo, quando prometeu, disse, ele me glorificará, através da minha boca, da sua boca, nós estamos glorificando a Deus aqui e agora. Aleluia. A gente pode dizer, não pode? Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Isso é saúde espiritual, isso é poder. Isso é poder. O diabo disse, mas eles estão doentes de alguma forma. Eles são limitados. Estão ficando de cabelo branco feito a gente aqui. Eles estão enrugando e não perdem essa força. Eles ficam confusos. Eles não entendem nada. Porque a igreja é a igreja gloriosa. Porque o Espírito Santo resolveu fazer isso com a gente. Então, meus queridos, quando o povo ficou ali perturbado, Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e olha, Atos 2, verso 16 em diante. Depois que eles pensaram até que eles estavam meio bêbados, esse povo está embriagado, não é possível. Pelo contrário, isso é o que foi prometido pelo profeta Joel, diga glória a Deus. Nos últimos dias, olha, começaram ali, aliás, começou a contagem dos últimos dias, há quantos anos atrás? 2000 anos atrás. Então nós estamos bem pertinho, não estamos? Os últimos dias já se passaram 2000 anos. Nos últimos dias, olha o que Pedro disse, pelo contrário, isto, o que é isto aqui? O que eles estavam vendo, aquele derramar do Espírito Santo, aquela manifestação poderosa do Espírito Santo. Ele disse, isto aqui, é o que Joel, Deus usando o profeta Joel falou, que nos últimos dias aconteceria. Então, começou ali. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. É a palavra profética que chegou a nós nesta geração. Se você
conhecesse a árvore genealógica da sua família, de onde você veio, muitas vezes você não via nem um fio de linha segurando, porque você olhava e dizia: no meio dessa geração, esses malditos, esses homens malignos, esses homens cheios de ódio, esses destruindo uns aos outros, esta loucura, esta cegueira, esta falta de luz, este povo maligno, praticando toda sorte de miséria, a gente diria com facilidade: está tudo perdido, mas Deus não desistiu da gente, nós estamos aqui. Todos se foram destituídos da glória de Deus, e o pecado abundou, mas superabundou a graça de Deus. Então o que resta na gente? Louvor, adoração, gratidão. É inconcebível que uma pessoa salva não seja uma pessoa grata a Deus. É inconcebível que qualquer de nós venha se orgulhar de alguma coisa. A gente tem que aprender com a história bíblica e com, segundo Jesus, o maior homem nascido de mulher, João, que disse: convém que ele cresça e eu diminua. A gente não tem do que se orgulhar, mas a gente tem a quem glorificar, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ah, se cada crente tivesse esta convicção, o mundo seria muito diferente. A gente não carregaria apenas um título de crente, mas cada um que se diz crente seria um adorador de verdade, porque Deus procura tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, meus queridos, eis a nossa chance. Aproveitemos cada dia da nossa vida. Não devemos ficar olhando para os lados, muito menos para trás, mas deixando para trás as coisas que se ficam, avancemos para aquelas que estão diante de nós. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus Cristo disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então a gente vê tudo isso pelo Espírito Santo, que nos foi dado. E agora, onde é que ele está? Vamos ver? 1 Coríntios 6,19, que aqui diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E a pergunta: você sabe disso? É uma pergunta, é um questionamento. Pode deixar um pouquinho mais. É para nos levar à reflexão, é para a gente refletir. Ele está perguntando, ele está questionando, ele está instigando a gente a responder. Ele quer que a gente reflita, que a gente responda isso com inteireza, com convicção, com segurança, com estabilidade, com consciência. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Irmãos, pode deixar um pouquinho. Tem tanta gente que se diz crente e não sabe disso, que não usufrui disso. Aí a Bíblia diz: como é que você vai se fazer um corpo com uma prostituta? Com um prostituto? Como?
se você é templo do Espírito Santo, se ele habita em você, e se ele é santo. Santo, santo e santo é o Senhor dos exércitos. Como a gente quer vê-lo sem santificação, se a palavra diz, sem santificação, a igreja, ninguém, diga ninguém, verá o Senhor. Mas Jesus disse, o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, você é templo do Espírito Santo, então glorifique a Deus no vosso corpo. A Bíblia diz, se vivermos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, ou se vivemos ou se morremos, somos do... Então glorifica o Senhor e viva no Senhor. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Não habita na casa da gente não, na cozinha não, habita no nosso peito, no nosso coração, na nossa consciência, nos nossos valores, está intrinsecamente ligado a nós. Nós estamos recebendo força dele, poder dele, seiva dele. Nós somos apenas um ramo nesse tronco. As raízes são dele, o tronco é dele, tudo é dele. E nós somos participantes. Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Tem tanta gente dizendo, eu sou de mim mesmo, eu dirijo a minha vida, eu guio os meus passos, eu sei o que eu quero, afinal de contas eu me especializei, tirei um diploma, afinal de contas eu sei que é bom, o que é bom para mim, eu sei fazer minhas escolhas. Meu filho, a Bíblia diz que não, diz que você não sabe nada do amanhã, e é uma tolice você dizer amanhã eu vou e faço. Ele diz, primeiro diga, se o Senhor quiser, se esse Deus que habita em mim quiser, porque eu não sou de mim mesmo, eu sou dele, glória a Deus. Quem tem o Espírito Santo sabe que não se pertence, sabe que pertence a ele. Por isso no Salmo 24, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Isso é dependência dele. Ah, queridos. Salmo 100 e o verso 3, o que é que diz? Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Há tanta gente que não quer isso, não é? Que acha que não preciso pastoreio, eu sei me conduzir. Não, meu filho, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos, somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Você está sendo alimentado pela mão do Pai, é Ele que está te conduzindo, Ele é o bom pastor, que dará vida pelas ovelhas, Ele deu a vida. Ele deixou 99 e veio nos encontrar. Nós caímos, nós ficamos feridos, nós não tínhamos chances, nós estávamos prostrados. Ele nos levou nos seus ombros, Ele tomou sobre si as nossas dores e levou as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui está o pastor que nos conduz às águas tranquilas e aos pastos verdejantes, que refrigera a nossa alma, que nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Aleluias. Aleluias. Mas é claro que dá para a gente glorificar. A gente respira nele. Nele existimos, vivemos e nos movemos. Quando a gente sabe disso, a gente sabe que ele cuida de nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque tu estás comigo. A tua vara de correção, de exortação, tua vara que me ajuda a compreender, o teu cajado que me socorre, que me protege, que me segura, que me tira do buraco, me consolam. Existe consolo em Deus, porque o Espírito Santo é o outro consolador enviado por Jesus, que está conosco nos trancos da vida. E quando muitas vezes a gente sofre o dano, a gente mesmo assim não desanima, porque ele diz, sofre o dano. E a gente sofre. E muitas vezes é no sofrimento que a nossa fé se amplia. Que a gente vê que o sustentáculo é resistente. Porque o justo nunca será abalado. Crescerá como o cedro do Líbano. Ele vai em frente, ele tem raízes em Deus. Amém? Então, queridos, ele nos fez e somos dele. Agora, esse Espírito Santo dá uma garantia maravilhosa. Olha Efésios 1, 13 e 14. Nele também, vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança. Nós temos herança porque o Espírito Santo está dizendo que nós temos, por causa da presença dele em nós. Ele é a garantia, ele é a segurança, ele é exatamente a certeza que está em nós, essa presença do Espírito. Como é que a gente recebeu isso? Ouvindo o Evangelho, crendo no Evangelho e sendo selados agora pelo Espírito Santo. Agora nós temos um dono. Agora não somos mais de nós mesmos, Olha que lindo. Romanos 8, 9 e 11. O que é que diz? Romanos 8, 9 e 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, agora a igreja, repitam agora com bastante força, todo mundo. Misericórdia. Eu espero que não tenha ninguém aqui que não seja dele, mas que cada um seja cheio do Espírito Santo, porque o tema hoje é esse. Enchei-vos do Espírito Santo. Ah, meus queridos, eu vou parar porque chegou a hora, mas, oh, quanta coisa boa. Eu ia entrar agora no seguinte tema, aliás, o enchimento do Espírito Santo implica necessariamente no esvaziamento de nós mesmos. Sabe por que muita gente não é cheia do Espírito Santo?
porque não se esvazia para Deus. Carrega muito rancor, muito ódio, muita falta de perdão, não tem fé, muita dúvida, é muita gente cheia de dúvida, é gente fechada que não se abre para Deus, é muita gente equivocada na caminhada, meus queridos, pessoas amarguradas, pessoas que enxergam no outro o seu inimigo, é gente que não tem condição de orar o Pai Nosso, a oração ensinada por Jesus, porque senão elas estarão ainda mais descendo, porque elas não conseguem dizer: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo quem me ofende. É gente que não se esvazia assim e ficam vazias do Espírito Santo. Às vezes tem até o cartão de membro, mas vazia, oca, não se sente valorizada jamais, não se esvazia de si mesmo. Nunca diz o que está em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. A pessoa não pode dizer isso, porque não se esvazia para receber esse enchimento, e dizer: eu morri com Cristo, e agora é Ele que vive em mim, é Ele que me encheu do Espírito Santo. Agora a vontade é dele, o comando é dele, agora é ele que manda, e eu obedeço, e eu me submeto, e eu me humilho, e quando eu me humilho diante dele, ele me exalta, porque se eu me exaltar, ele me abate. Esse é o Evangelho. É isso que é o Evangelho. E aí, queridos, eu vou encerrar agora, porque a gente precisa se esvaziar das obras da carne e se encher do fruto do Espírito. Sabe como é que você conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo? Tem gente que pensa o seguinte: se chegar aqui e começar a profetizar, então pegar o microfone e começar a falar em línguas, 5 minutos, meia hora, e está cheio do Espírito Santo. Não, primeiro está contrariando a palavra. Porque a palavra diz que microfone não é para falar em línguas, porque língua não se fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. E se não tiver intérprete, cale-se, esteja calado. E quando falar, fale 1, 2 ou 3 por sua vez, não é os 3 de uma vez só, nem os 2 de uma vez só, é 1 por sua vez, se houver intérprete. Se não tiver, cale-se, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então vai falar em línguas de pijama, tá? Bota o pijama e vai falar em línguas. E não em microfone, microfone é contra. Paulo disse: eu prefiro na igreja 5 palavras com línguas inteligíveis do que 10.000 com línguas estranhas. Mas tem uma tradição no Brasil que o pregador poderoso tem que passar 5 minutos em línguas, é porque ele não aprendeu a palavra ainda. E deram uma vazão e uma importância muito grande, e a maioria são profecias mentirosas. E ainda existe um bocado de bajuladores para dar essas profecias quando a pessoa está no púlpito falando, para exaltar a pessoa. E Deus não dá a sua glória a outro. Eu tenho 66 anos e desde criança tinha congregação na minha casa e sei muito bem o que é isso. É muita gente com a bola cheia de elogios e de profecias falsas que o Espírito Santo nunca mandou. E eles com o peitão cheio, pastorzão. Não. A maioria é mentira. É emoção, é bajulação. Tem uma região aqui do Brasil que todo ano tem um movimento, a maioria é tudo mentira. É só querer acompanhar.
pouquíssimas coisas reais. Já vi muito, já acompanhei muito engano, muita mentira, muita cura falsa, muita profecia que passa longe. Mas esse Espírito aqui está na nossa casa, está no nosso quarto, está aqui, está onde você estiver, e Ele fala, e Ele concede os seus dons, e Ele tem interpretações para a gente, e Ele nos fala onde Ele quiser. Ele fala de 1000 maneiras, multiforme graça. O próprio Deus diz: foram, eu não mandei, e eles foram e fizeram o que Ele não mandou. Olha, o Espírito Santo, o Jesus disse: Ele me glorificará. O Espírito Santo glorifica a Deus, não glorifica homem não, viu? Tem umas figuras tão importantes. Quer ver uma figura importante? Eu agora vou ler para a gente terminar. Gálatas 5, versos 17 em diante. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. E coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então você tem que se esvaziar das obras da carne e deixar o fruto do Espírito, porque se ele encher, o fruto vai aparecer. Ele disse: aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Qual é o fruto? Está aqui. Os que pertencem, verso 24, na continuidade, os que pertencem a Cristo Jesus, os que têm o Espírito, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Não. Efésios 5 e 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Você pode dizer amém? Como é que a gente conhece uma pessoa cheia do Espírito? Mateus 7,16. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Aliás, reconhecerão. Amém? Amém? Então, vamos produzir e vamos identificar quem é cheio do Espírito, não apenas pelo que diz, mas pelo que produz, o que diz e o que produz. Amém? Deus nos abençoe.